Bom dia para todos vocês. Hoje a gente vai falar aqui então sobre essa tal de ciência. E para falar sobre ciência eu queria começar dando um exemplo da ciência em ação. Existia uma hipótese astronômica bastante antiga de que a Terra gira cada vez mais devagar por causa da atração das marés pela Lua. Isso, então, ao longo do tempo geológico, faria que o planeta girasse cada vez mais devagar. Bom, se essa hipótese fosse verdadeira, se essa hipótese astronômica fosse verdadeira, ou for verdadeira, cada ano no passado teria mais dias do que um ano hoje. Vocês estão me acompanhando? Porque a Terra, girando mais rápido, giraria mais vezes em torno de si mesma no tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol, né? Então, agora, essa hipótese é uma hipótese muito interessante, né? Mas como o diabo testar isso? Como é que você vai fazer para testar uma hipótese dessa, que no passado a Terra girava mais rápido, né? E agora ela gira mais devagar, né? Então, eu tenho a dizer para vocês que essa hipótese foi testada. E ela foi testada por um paleontólogo chamado John Wells. E o que o John Wells fez? Ora, é bem conhecido que corais têm anéis de crescimento iguais às plantas, né? Como muitas árvores têm anéis de crescimento, corais também têm. Então, cada ano, no crescimento de um pólipo, né? De uma estrutura de coral, você tem um conjunto de uma banda escura e uma banda clara, que correspondem a épocas de maior ou menor crescimento no inverno e no verão. O que é menos conhecido é que dentro de cada banda anual, os corais atuais têm cerca de 360 bandas diárias, porque o crescimento também é diferente de dia e de noite, né? Então, você tem bandas claras e escuras, e alguns dias são tão escuros que você não tem crescimento nenhum, mas normalmente você tem cerca de 360 bandas diárias dentro de cada banda anual de coral. Então, o que o John Wells fez, né? Ele publicou na Nature, na revista científica Nature, em 1963, ele estudou as bandas de crescimento de corais do Devoniano. Então, as bandas diárias podem ser estudadas dentro das bandas atuais, por microscopia eletrônica, e ele estudou as bandas de crescimento de corais do período Devoniano, há 400 milhões de anos atrás. E ele constatou que dentro de cada banda anual de crescimento de corais do Devoniano, você tem cerca de 390 bandas diárias. Então, isso mostra que um ano no Devoniano tinha 390 e poucos dias, e não 365 como hoje. Então, isso mostra que, de fato, a Terra girava mais rápido naquela época e gira mais devagar agora, né? Então, se vocês acham que isso, né, quer dizer, uma questão aparentemente impossível de responder, respondida por um raciocínio extremamente simples e elegante, se vocês acham que isso é fascinante, que isso é maravilhoso, então vocês podem entender o fascínio dessa coisa chamada ciência, né? No entanto, hoje em dia há na sociedade uma profunda incompreensão para muita gente de por que a ciência é útil para a sociedade e mesmo do que é ciência. Né? Que a grande maioria das pessoas não entende para que a ciência é útil para a sociedade, muitas vezes não entende sequer o que é ciência. Então, as frases que eu já ouvi, um luxo desnecessário, que a gente ouve com muita frequência, né? Que ciência seria um luxo desnecessário em um país pobre, que é feita por pessoas esquisitas de costas para a realidade, afastadas para a realidade. Essa eu já ouvi nos corredores aqui do CCS, por incrível que pareça, né? Do Centro de Ciência da Saúde da FRJ. Um desperdício de dinheiro público com pouco resultado prático. Você vive ouvindo isso sobre a ciência, né? Então, todas essas percepções são profundamente falsas. E nosso objetivo aqui hoje é desmontá-las, né? E para isso, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar por que a ciência é útil. Vou alegar para vocês que a ciência não é só, como muita gente acha, uma das principais características do mundo moderno. A ciência fez o mundo moderno.
A ciência fez o mundo moderno. Para qualquer lugar que vocês olhem, né, vocês estão cercados de produtos dela, né? Vocês aprendem na escola, todo mundo aprende na escola, que a Idade Moderna começou com a queda de Constantinopla em 1453. Com todo respeito, exploda-se a queda de Constantinopla. A Idade Moderna começou com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, 3 anos antes, por volta de 1450. Até a invenção da imprensa, livros eram copiados à mão. E pouquíssimas pessoas tinham acesso a livros. Livros eram caríssimos e raríssimos, e apenas o clero, reis, coisa e tal, tinha acesso a livros. No momento que você inventa a imprensa, livros se tornam ordens de grandeza mais comuns. E se você imaginar, por exemplo, uma pessoa na Europa até o século XV, XVI, a esmagadora maioria dos habitantes da Europa até essa época eram analfabetos. E isso começa a mudar justamente a partir do momento que você tem livros acessíveis a mais pessoas. E esses livros que, por exemplo, levam o conhecimento de arquitetura e de perspectiva para Florença, para a Itália, que dão origem ao Renascimento. A difusão dos livros, o Renascimento, aquela explosão artística do Renascimento, aquilo não é simplesmente talento dos caras, não. Aquilo estava usando noções de perspectiva e arquitetura que estavam sendo desenvolvidas e que estavam sendo passadas pelos livros. E o Renascimento, por sua vez, deu origem à Revolução Científica nos séculos seguintes. E isso que deu origem à Idade Moderna, foi a difusão do conhecimento, né? Tá? Então, a consequência disso hoje em dia é que, conforme eu falei, vocês estão cercados de produtos da ciência para onde vocês queiram olhar. Né? Toda a volta de vocês estão cercados de produtos da ciência. Para onde vocês querem olhar? Para onde vocês querem olhar? Vocês têm a ciência no bolso de vocês. Vocês têm a ciência em todos os lugares à volta de vocês. Bom, eu vou olhar para uma coisa muito estranha. E a coisa estranha que eu vou olhar, uma coisa muito maluca, chamada mecânica quântica. Então, a partir de 1920, né, uma galera de físicos como Niels Bohr, dinamarquês Niels Bohr, que está ali, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Ernst Rutherford, Lise Meitner e outros, criaram a mecânica quântica. A mecânica quântica era um novo ramo da física que tentava entender o que acontecia nas menores escalas espaciais, né, nas escalas de átomos e de partículas subatômicas. E era uma coisa muito louca, né? As conclusões da mecânica quântica foram conclusões profundamente contraintuitivas, profundamente malucas, né? Então, por exemplo, o modelo de átomo, de estrutura atômica de Rutherford Bohr. Então, imagina que o núcleo do átomo de carbono tivesse o tamanho de uma bola de futebol, como aquela com a qual o meu Flamengo gloriosamente massacrou o Fluminense ontem, né? Na Copa do Brasil. E, nesse caso, se o núcleo do átomo tivesse o tamanho de uma bola de futebol, cada elétron teria o tamanho de um mosquito e estaria a quilômetros de distância do núcleo. O que interessa isso? Que diabo interessa isso? Interessa isso o fato que vocês e eu somos todos formados por átomos desse. E que isso é completamente contraintuitivo, mas o que mantém, o que dá aparente solidez à matéria que vocês estão vendo aqui, são forças elétricas e magnéticas. São campos elétricos e magnéticos, né? Toda a matéria do universo, e você e eu, somos formados por átomos como esse. Aí você pode dizer, pô, coisa mais maluca, né? Mas para que diabo serve saber um troço desse? O que interessa saber um troço desse? Isso tudo parecia na época, e parece, para muita gente ainda hoje, uma coisa completamente desvinculada da realidade, e inútil. Para que diabo serve saber um troço desses? Pois bem, foi a compreensão da mecânica quântica que permitiu desenvolver a eletrônica e os microprocessadores, dando origem, entre outras coisas, aos computadores, todos, aos trens de levitação magnética, vocês já ouviram falar disso, esses trens com supercondutores, das imagens por ressonância magnética da medicina, da internet e do seu celular.
Tá? Nada disso existiria sem mecânica quântica. Hoje em dia, você pode dizer que 1/3 ou 1/4 de toda a economia do mundo é baseada em mecânica quântica. Aquela coisa que há 100 anos atrás as pessoas achavam que não servia para nada em ciência. E hoje, talvez 1/3 da economia do mundo é baseada nisso. Ok? Tudo isso que vocês têm hoje em dia. Se você pensar bem, quase qualquer coisa que melhorou a vida das pessoas nos últimos séculos é um produto das descobertas da ciência. E alguns dos melhores exemplos vêm da medicina. Então as pessoas já não se lembram mais, por exemplo, que até meados do século XX, na primeira metade do século XX, morreram no mundo 300 milhões de pessoas. Na primeira metade do século XX, morreram 300 milhões de pessoas por uma doença chamada poliomielite. A polio, vocês já ouviram falar disso? Hoje em dia, quando a Covid oficialmente matou 7 milhões de pessoas, na realidade, mais do que isso, certamente, mas quando a Covid matou essa quantidade de pessoas hoje em dia, a gente acha que foi um impacto devastador. Imagina uma doença matar 300 milhões de pessoas num mundo que tinha 1/4 da população do mundo atual. E essa doença foi praticamente banida, foi banida por vacina. Assim como a varíola, que era outra doença devastadora, foi banida por vacina. Né? Então, vocês imaginam outra coisa, como era uma cirurgia até o século XIX, antes de se inventar a anestesia? Acho que a anestesia, sem dúvida, é um dos meus grandes candidatos para uma das maiores invenções da história da humanidade. Não sei se vocês já estiveram numa mesa de operação, mas eu já fiz 2 cirurgias, já fiz cirurgia no joelho, já fiz cirurgia no tendão de Aquiles, e vocês imaginam vocês estando numa mesa de operação, passando por uma cirurgia sem anestesia. Que mundo era esse, né? E hoje em dia, essa vitória contra a dor em centenas de milhões de pessoas, certamente é um gigantesco avanço da humanidade. Mas acho que a gente pode falar num avanço ainda maior. E antes da Revolução Científica, a vida das pessoas era muito mais cheia de doenças e de dor, e era muito mais curta. A partir do momento que você tem a explosão da ciência, da revolução científica, isso passa para a medicina, e você começa a ter a medicina moderna, a expectativa de vida das pessoas entre o início do século XIX e agora, em 2 séculos, a expectativa média de vida das pessoas do mundo duplicou. Passou de cerca de 40 anos para cerca de 80 anos. É claro que no passado haviam ocasionalmente pessoas que viviam mais tempo, mas a expectativa de vida ao nascer era de 40 anos. Hoje em dia, qualquer pessoa, na maioria dos países do mundo, tem uma expectativa razoável de chegar a 80 anos. Né? Então, essa expectativa de vida duplicou em todas as regiões do mundo, com valores um pouco diferentes de expectativa de vida, mas a trajetória é a mesma. A expectativa de vida aumentou tremendamente em todos os países do mundo. A medicina moderna fez mais pela saúde das pessoas e pela expectativa de vida das pessoas em 200 anos do que a medicina antes da ciência tinha feito em 200 mil anos, tá? Desde o início da espécie humana. A medicina moderna fez muito mais em 200 anos. Né? Então, e o fato das pessoas hoje viverem quase o dobro do que viviam há menos de 2 séculos atrás, eu acho que vocês vão concordar comigo que isso é uma das maiores conquistas da humanidade. Isso é um dos maiores avanços da história da humanidade. Né? Agora, aí a gente poderia encontrar com um argumento que diz assim, tá, ok, a ciência pode ser útil, mas então devemos investir apenas em ciência aplicada, ou seja, ciência voltada para produzir coisas diretamente úteis para as pessoas. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. E a historinha do Michael Faraday. Michael Faraday era um dos grandes físicos experimentais do século XIX, e uma vez ele fez uma demonstração, né, para um auditório, e ele mostrou que você passando um ímã por dentro de uma bobina de fios, você gerava energia elétrica que era registrada num galvanômetro que estava ali gerando corrente elétrica. Né? E aí o Faraday demonstrou isso, coisa e tal, as pessoas aplaudiram, ele abriu para perguntas, um cara levantou a mão lá atrás, e o Faraday, sim, por favor, pode falar. Aí o cara chegou e falou, Dr. Faraday, muito bonito esse seu brinquedinho, mas você pode me dizer para que um dia isso há de servir?
E o Faraday respondeu: para que serve uma criança recém-nascida? Para que serve uma criança recém-nascida? Como você vai saber para que vai servir, o que vai fazer de útil na vida uma criança que acabou de nascer? E ciência também é assim. Quando você descobre as coisas, você não tem ideia para que servem. Mas hoje em dia, a maior parte da energia elétrica do Brasil, e a energia elétrica que está permitindo que vocês me vejam agora, foi gerada pelo bebê do Faraday. Porque a indução eletromagnética, que é o princípio que ele demonstrou, é o princípio que é usado para gerar energia elétrica nas hidrelétricas, que na verdade, no fundo, nada mais é do que isso. São turbinas fazendo que gigantescos ímãs se movam dentro de bobinas. Então, esse princípio que o Faraday estava demonstrando aí gera a maior parte da energia elétrica, gerada de forma hidroelétrica, a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil e grande parte da energia elétrica consumida no mundo. Fazer antibióticos para enfrentar doenças só foi possível quando um cara chamado Louis Pasteur percebeu que doenças eram causadas por micro-organismos. Acho que pouca gente sabe disso, mas quando Louis Pasteur percebeu isso, ele não estava trabalhando com doenças humanas. Na verdade, ele não estava trabalhando sequer com doenças. Louis Pasteur trabalhava com bicho da seda, e ele estava procurando maneiras de aumentar a produtividade do bicho da seda, quando ele percebeu que havia doenças causadas por micro-organismos, que é o caso no bicho da seda e que é o caso em nós. E isso revolucionou toda a medicina e permite o antibiótico que hoje em dia vocês podem tomar se vocês tiverem uma doença. Agora, isso também só foi possível porque para explorar esse pequeno mundo havia microscópio. E microscópio tinha sido inventado por um outro cara chamado Anton von Leeuwenhoek, que estava simplesmente interessado em ver o mundo muito pequenininho para ver se tinha alguma coisa lá, se tinha algum ser vivo ali. E o cara inventou microscópio por mera curiosidade, sem que nada disso teria acontecido. Então, esqueçam a distinção entre ciência básica e ciência aplicada. Não faz nenhum sentido. Qualquer ciência pode um dia ser aplicada para alguma coisa. Beleza? Ok? Você pode não saber hoje, mas qualquer ciência gera conhecimento, e conhecimento pode um dia ser aplicado para alguma coisa. Beleza? O revolucionário é o objetivo central da ciência. O objetivo central da ciência é tão revolucionário que até hoje é muito difícil de entender para muita gente. O objetivo da ciência é simplesmente descobrir como o mundo é e como funciona. E isso tem uma maravilhosa eficiência para resolver problemas práticos, porque é muito mais fácil resolver qualquer problema se você entende o problema, tá certo? Se você entende o que está acontecendo. Então, se o meu computador pifar na minha casa, não vai adiantar eu abrir o computador e tentar consertar para resolver o problema, porque eu não entendo nada disso, eu não vou conseguir consertar. Para você resolver um problema, você tem que entender o problema. E ciência é exatamente isso que ciência faz. Ciência te permite entender os problemas, né? Ciência é um método, não é um corpo de conhecimentos. Isso, então, é outra confusão que as pessoas fazem. Conhecimento científico e conhecimento não científico. Esquece. Ciência é um método, não é um corpo de conhecimentos. Ciência é feita por pessoas como quaisquer outras. E a receita da ciência é muito simples. A receita simplesmente é: você precisa apenas testar suas ideias e vale o que foi testado e passou no teste. A receita de ciência é simplesmente isso. Você precisa testar suas ideias, vale o que foi testado e passou no teste. Beleza? Ok? Tudo bem? Se as pessoas não têm coragem de testar suas ideias, há alguma coisa de errado com elas. Beleza? Tudo bem? Agora, qual é o crime nisso? Por que isso assusta tanto? Né? Porque isso assusta tantas pessoas. Então, ciência é um método, não é um corpo de conhecimento. Qualquer conhecimento é científico, desde que haja evidência que o apoie. Então, por exemplo, as pessoas dizem que existem ETs que visitam o mundo em discos voadores, não sei o quê. Existe uma teoria de conspiração que são pessoas na CIA e na NASA que escondem isso do mundo e que, então, são uma coisa que é um conhecimento não científico, que seria real, que existiria tudo isso, mas que é não científico porque não é liberado para a ciência. Isso é um completo besterol. Isso é um completo besterol. Primeiro, por que os discos voadores só apareceriam nos Estados Unidos?
que eles têm que eles só apareceriam nos Estados Unidos? Segundo, se tem todas as aparições, ou se tem 1/100º das aparições todas que o pessoal fala, milhares e milhares de pessoas já viram. E uma pessoa que resolvesse publicar essas coisas, essa evidência, fecharia para si mesma o número da Science na semana seguinte, vocês percebem? A fama, o prestígio, a riqueza que essa pessoa alcançaria, a primeira pessoa que viesse a público mostrar isso, ficaria famosa para o resto da vida. Então é óbvio que se isso não acontece, é simplesmente porque não existe evidência. Tá certo? Então, qualquer coisa é científica, desde que você tenha evidência que comprove. Tá certo? Agora, como funciona a ciência? É uma ideia muito interessante do funcionamento da ciência, pelo menos eu acho que como objetivo que a gente deve tentar alcançar, é a ideia que foi formulada pelo filósofo da ciência Karl Popper, bastante conhecida, que é a ideia de conjecturas e refutações. Então você deve fazer conjecturas, hipóteses pode vir de qualquer lugar, né? E você tem que testar suas hipóteses. E aí você vê que se aquelas hipóteses funcionam ou não, né? Então as hipóteses podem surgir de qualquer lugar e refletem sim o background cultural da pessoa, refletem os valores, refletem a cultura da sua época, tudo isso é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, se diz que a estrutura do benzeno, da molécula do benzeno, veio para o químico Kekulé num sonho que ele imaginou uma serpente tentando comer a sua própria cauda, e que aí teria vindo a molécula do benzeno. Hipótese vem daí, vem de sonho, vem de qualquer lugar. Uma das hipóteses mais bonitas que eu já tive na minha vida foi no banho. Não funcionou, mas tudo bem, mas era uma boa hipótese, né? Agora, o que muitas vezes não é claro para muita gente é que a ciência não termina na hipótese. Você tem que testar a hipótese. Então, as hipóteses são testadas em confronto com observações no mundo real. Acho que alguns de vocês me ouviram falar de um paleontólogo chamado David Haupt, e o Haupt que colocou isso muito bem. Try to kill the hypothesis. Try to kill my hypothesis. Tentar matar a minha hipótese. Então, o cientista deve tentar destruir a sua própria hipótese com a maior severidade possível, né? Isso é a ideia de Popper. Isso parece uma maluquice, pode parecer a princípio uma maluquice, isso você vai destruir um monte de hipóteses. A questão é que as que sobrevivem foram testadas e você tem razão para acreditar que elas são verdadeiras, vocês percebem? Então, isso é seu trabalho, gerar a hipótese, tentar destruí-la. E hipóteses que falham em explicar os padrões observados são rejeitadas. Você tem uma frase maravilhosa sobre isso, do meu maior ídolo em ciência, Thomas Huxley, que ele disse: "A very nice idea is mastered by a small, ugly fact." Uma ideia muito bonita esmagada por um fato pequeno e feio. É isso, paciência. Tua ideia era lida, o mundo real não é como a tua ideia, então vamos pensar outra ideia, tá certo? Assim a ciência avança. Por isso a ciência avança. Pela coragem de rejeitar as coisas erradas, a ciência avança, tá? Então, as hipóteses que consistentemente explicam bem as coisas se mantêm e vão sendo aperfeiçoadas aos poucos. E teorias são formadas, então, por hipóteses que foram testadas com sucesso. Ao contrário da coisa coloquial, coloquialmente a gente confunde muito com teoria com hipótese. Ah, tem uma teoria como funciona. Você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. Se aquilo foi testado e deu certo, aí você pode ter uma teoria, beleza? Agora, os resultados, então, da ciência são publicados em publicações científicas, em revistas científicas, e passam por um processo chamado de revisão por pares, ou peer review, né? Então, os cientistas enviam seus resultados para publicação nessas revistas. A mais antiga delas foi Philosophical Transactions of the Royal Society of London, que começou a ser publicada em 1665, e que é publicada até hoje. A foto da minha ex-orientada de mestrado, Luísa Gene, está aí, porque o artigo principal resultante do mestrado da Luísa, a gente publicou nessa revista. A Luísa agora está fazendo o doutorado dela em Stanford, né, na Universidade de Stanford.
E quando você manda o artigo para uma revista dessa, esse artigo é analisado por 2 ou mais revisores ou referis, né? E normalmente num sistema de duplo cego. Hoje em dia nem sempre é assim, infelizmente, mas de modo geral costumava ser assim, ou na maioria dos casos ainda é assim, infelizmente, por um sistema de duplo cego. O que quer dizer um sistema de duplo cego? Eu recebo um artigo para avaliar que chega para mim sem os nomes dos autores. Eu não sei quem escreveu aquilo, eu não faço a menor ideia quem escreveu aquilo. Eu não estou avaliando as pessoas, eu estou avaliando as ideias. Beleza? Ao mesmo tempo, os autores cujo artigo está sendo avaliado por mim não sabem o nome dos avaliadores. Tá certo? Então é duplo cego, tá? E as revistas mais iradas são aquelas que têm os referis mais irados, tá certo? Então as revistas que têm maior prestígio são aquelas que você tem mais dificuldade de publicar. Se você for publicar um artigo numa revista da Sociedade Científica da Esquina ali, que eu inventei ontem, você vai publicar com maior facilidade, mas não vai ter muito impacto, provavelmente. Para se publicar numa revista muito boa, é muito difícil. Tá certo? Ok? Porque tem padrões de qualidade que são exigidos, que são muito altos. Então, você mede uma revista pela qualidade dos seus referis, tá? Pela severidade dos seus referis, tá certo? E a maneira única como a ciência vê a crítica. Esse cara que a foto está aí, o Maron Gallier, Maron fez mestrado comigo também. A gente convidou para a banca do mestrado, convidou um examinador externo, que eu não vou falar o nome, mas que veio de Mato Grosso do Sul. A gente convidou um examinador externo e aqui o Maron apresentou a banca, coisa e tal. Na hora de ter as críticas da banca, o cara falou, aqui a gente deu a palavra a ele, né? A gente tinha pago a passagem para ele, né? Para vir de lá, não sei o quê. E deu a passagem a ele, aí o cara começou a falar e disse, aqui na figura 1 tem uma coisa que não está legal, coisa e tal, mas o resto está muito bom, está tudo bom. Só isso que eu queria falar. Assim, ficou todo mundo furioso com o cara. Maron ficou furioso com o cara, eu fiquei furioso com o cara, ficou todo mundo olhando para a cara dele, quer dizer que a gente paga uma passagem para vir de 1000 quilômetros de distância para criticar o trabalho do meu aluno e você não critica o trabalho do meu aluno? Você não vai criticar a gente, porque vocês percebem que a crítica é o que aperfeiçoa o trabalho da pessoa. É o que faria o trabalho do Maron melhorar. Se a gente está trazendo o cara, a gente quer que o cara critique para fazer o trabalho do Maron ser melhor, ser mais sólido. E o cara não tem nada para falar, né? Agora, é interessante você pensar justamente nisso. Na ciência, ao contrário de qualquer outro método de obtenção de conhecimento, a crítica é bem-vinda. Né? Que outro método de obtenção de conhecimento eu ficaria furioso com um colega meu por essa razão, por não ter me criticado, por não ter criticado o trabalho do Maron. Então, a ciência é a maneira mais eficiente da aquisição de conhecimentos, porque ela se baseia em aprender com seus próprios erros e valoriza, ao invés de temer, quem ajuda nesse processo. E a ciência é o processo social. A ciência é feita por pessoas, e todos nós, pessoas, temos qualidades e defeitos, né? Então, por exemplo, é da natureza humana se agarrar teimosamente a uma hipótese sua que não faz muito sentido, é o que a gente chama de pet hypothesis, né? Hipótese de pelúcia, hipótese de estimação. O próprio teste das hipóteses pode ser fraudado, e muitas vezes é fraudado. Esse tipo de coisa acontece na ciência. Porém, como dizia Thomas Kuhn, esse filósofo da ciência que está ali, como dizia Thomas Kuhn no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, a ciência é um processo social. O que acontece com as más hipóteses? Cedo ou tarde, elas vão falhando em explicar as coisas. As pessoas vão vendo que aquilo não funciona, as pessoas vão testando e vendo que aquilo não dá certo. E aí, quando uma hipótese está errada, o que acontece é que cedo ou tarde ela falha em convencer a comunidade científica. E ela acaba sendo rejeitada ou muitas vezes simplesmente esquecida. Em muitos casos você nem tem uma rejeição formal da hipótese, mas as pessoas simplesmente param de falar naquilo que não tem mais nenhuma importância, né? Então, pode demorar, mas cedo ou tarde, na ciência, noções erradas vão sendo rejeitadas.
Um exemplo bastante interessante disso é o do Trofim Lisenko. Tem até um texto sobre isso que foi escrito por um matemático do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Luiz Florit, e por mim, que está no blog do IMPA, né, do Luiz Florit, no IMPA, né, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é contando em mais detalhe essa história do Lisenko. Mas é muito interessante. Trofim Lisenko era um agrônomo russo, né, na União Soviética, e ele prometeu revolucionar a produtividade agrícola da União Soviética através de uso de ideias lamarquistas. Então, a gente tinha umas ideias malucas de vernalização, que você pegava plantas e você submetia essas plantas a um tratamento curto de frio muito intenso. Isso faria que a planta tivesse aprendido a germinar no inverno, coisa e tal, não sei o quê. E ele prometeu essas coisas, e o problema é que o Stalin, que na época era o ditador, o governante da União Soviética, acreditou nessas coisas e que seriam ideias lamarquistas, né, de você de herança de características adquiridas, né, por esse processo de vernalização. E ele, então, o Stalin mandou expulsar da União Soviética todos os geneticistas darwinianos, mendelianos, né, que acreditavam na genética mendeliana e na seleção natural, mandou todo mundo embora e seguiu o Lisenko, né. O Brasil se beneficiou muito disso, na verdade, porque um dos caras que teve que sair, um dos grandes geneticistas que foi expulso da União Soviética nessa época, chamava-se Teodósio Dobzhansky. Teodósio Dobzhansky foi para os Estados Unidos e depois para a USP, né, para a Universidade de São Paulo, onde deu origem à maior parte da genética brasileira na época. Um dos orientados dele, Antônio Rodrigues Cordeiro, foi o cara que fundou o Departamento de Genética aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, agradeço ao Lisenko, tá bom? Mas, de qualquer forma, as ideias dele, obviamente, não funcionavam. Isso, a China também copiou a União Soviética, adotou esses métodos, né, do lisenkismo, né, e isso levou a milhões de mortes de pessoas por fome na União Soviética, especialmente na Ucrânia e depois na China, né, por causa disso, porque havia um pequeno problema. O pequeno problema, Lamarck estava errado e Darwin e Mendel estavam certos. Então a coisa não funcionou. E cedo ou tarde, como deveria acontecer, Lisenko caiu em desgraça, as pessoas finalmente viram que aquilo não funcionava, Lisenko caiu em desgraça, foi devidamente mandado para a Sibéria, e eles trouxeram de volta os geneticistas darwinianos, né, mendelianos, etc., e passaram a adotar práticas agrícolas baseadas na genética mendeliana. Outra coisa que também é importante a gente notar é que ciência é um processo cumulativo. Vocês certamente já ouviram falar de Isaac Newton, que foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, criador da física moderna, e uma vez perguntaram a Isaac Newton: Senhor Newton, como o senhor foi capaz de ver tão longe? E Newton respondeu: eu fui capaz de ver tão longe porque eu subi nos ombros de gigantes. Existem duas interpretações para essa frase. Uma é que existia uma competição, né, na época de Newton com um matemático alemão chamado Leibniz. E o Leibniz tinha 1,50 m de altura, e as pessoas diziam que, na verdade, o Newton estava dizendo: eu posso ter dependido de qualquer um, menos desse tampinha aí. Mas, na verdade, eu prefiro acreditar numa interpretação menos mesquinha dessa frase do Newton. Ou seja, o Newton estava dizendo: eu fui capaz de ver tão longe porque eu aprendi com todos os gigantes que vieram antes de mim. Então, a ciência é um processo cumulativo. Isso é uma coisa que muitos leigos não entendem. As pessoas acham que na rua o cientista vai inventar uma ideia maluca partindo do zero para explicar uma coisa. Não é assim que funciona. A gente vai se baseando no que é conhecido antes da gente, tá certo? Então, é um processo cumulativo de construção de conhecimento, né? E a ciência trabalha com aproximações sucessivas à realidade. A realidade pode ser que a gente nunca conheça perfeitamente, mas a gente vai chegando cada vez mais perto dela, tá certo? Beleza? É assim que a ciência funciona. E os resultados de tudo isso? Vocês sabem o que vocês estão vendo nessa foto? Vocês sabem o que vocês estão vendo nessa foto? Olhem bem essa foto. O que vocês estão vendo aí?
um exemplo da espantosa capacidade preditiva e da precisão da ciência. Em 30 de setembro de 2016, a sonda Rosetta pousou no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Você já pensou o que isso significa? Rosetta foi lançada em 2004. Viajou 6,4 bilhões de quilômetros pelo universo ao longo de 12 anos para pousar suavemente num cometa tá, a milhares de anos-luz da Terra, com uma velocidade em relação ao cometa, uma velocidade, um cometa se deslocando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, e Rosetta pousou no cometa com uma velocidade relativa ao cometa de 3,2 quilômetros por hora. Imagina a precisão disso. Que outra forma de obtenção de conhecimento tem essa precisão, né? Tem essa imensa capacidade preditiva de você poder fazer isso. Então, olhem de novo, vocês estão vendo a superfície de um cometa a 6,4 bilhões de quilômetros de distância. Tá? A ciência também dá um medinho. A ciência dá um certo medo em muita gente, né? A ciência ganhou prestígio por causa do seu imenso sucesso em resolver problemas com acerto, né? Agora, por outro lado, a ciência também derrubou nossa arrogância como espécie, derrubou as crenças confortáveis e arrogantes de muita gente. Então, por exemplo, Copérnico mostrou que a Terra não é o centro do universo, né? A Terra é apenas um planetinha girando em volta de uma estrela, como muitas outras, numa galáxia. Hubble mostrou então que essa galáxia é apenas uma entre bilhões de galáxias, tá certo? Darwin mostrou que nós não fomos criados à parte, mas nós somos animais também, né? Mas nós não fomos criados à parte, nós não fomos criados para dominar a natureza, né? Com isso tudo, a ciência passou a incomodar. A ciência passou a incomodar, né, muitas pessoas, né, que se sentiram de alguma forma destronadas pelo que a ciência estava dizendo, né? Então, e a revolução científica, né, gerou uma oposição reacionária a ela, quer dizer, a maior de todas as revoluções da história, que foi a Revolução Científica, naturalmente gerou uma oposição reacionária a essa revolução, que foi o que o filósofo da ciência Paul Bogossian chamou de fear of knowledge, medo do conhecimento. Vocês não se iludam, a ciência não é criticada pelo que ela erra. A ciência é criticada pelo que ela acerta. Tá certo? A ciência é criticada pelo que ela acerta. Bom, e nós estamos vendo isso hoje em dia. Então, hoje em dia, mais do que nunca, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem visto a ciência sob ataque. Então, a gente tem visto esse negacionismo, por exemplo, do Trump, que negava a ciência em geral e que falava várias fake news por dia, né? E esse tipo de coisa, que negava a mudança climática e dizia que queria mais combustível fóssil, mais carvão, mais poluição, né? Negando evidências óbvias dos problemas que isso estava causando. E as pessoas às vezes falam, mas ciência é uma coisa que faz coisas ruins. Ciência é do mal, ciência faz coisas ruins, ciência fez a bomba atômica. Essa imagem, incidentalmente, é impressionante, que é a imagem do teste da bomba de hidrogênio, da bomba H, no atol de Bikini. Essas coisas que vocês estão vendo aqui foram navios de guerra que foram colocados lá para fazer o teste de qual seria o efeito de uma bomba dessas sobre uma esquadra. Então, o que vocês estão vendo aqui são navios de 200, 300 metros de comprimento, navios colossais, sobras da Segunda Guerra Mundial, foram colocados aí para ver o efeito da bomba. A foto é absolutamente impressionante, né? Agora, as pessoas dizem que ciência fez isso. Vários ramos da ciência, de fato, forneceram conhecimentos necessários para a bomba, como a relatividade de Albert Einstein, a radioatividade de Marie Curie, a mecânica quântica de Bohr e colaboradores, que nós vimos. O Einstein e a Marie Curie eram contemporâneos, eram amigos, se respeitavam, havia um profundo respeito recíproco entre os dois, né?
Agora, quem fez a bomba atômica, na verdade, foi um projeto militar norte-americano, foi o projeto Manhattan. Não foram cientistas que inventaram a bomba atômica porque queriam inventar a bomba atômica. Na verdade, foram militares que usaram conhecimento desenvolvido para a ciência para fazer uma coisa que eles queriam fazer. Ou seja, foi um projeto tecnológico. Tá? Se vocês pensarem bem, todo e qualquer conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. A ciência não tem o papel de como é que o conhecimento vai ser usado. A ciência gera o conhecimento. Agora, todo e qualquer conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo de como você usa. A própria energia atômica tem sido usada para coisas que são boas, como, por exemplo, ressonância magnética, né? Imagens por ressonância magnética na medicina, como, por exemplo, geração de energia por energia atômica, que é uma coisa que a gente pode precisar cada vez mais, especialmente por fusão atômica, né, e não por fissão. Então, qualquer conhecimento pode ser usado de várias formas. A gente tem visto justamente um cenário que o obscurantismo volta a crescer. A gente tem visto essas coisas com o Covid, houve todas as pessoas propagandeando remédios que não tinham nenhuma eficácia, não tinha nenhuma ação sobre a Covid, como cloroquina, ivermectina, etc., né, e outras coisas. E, de modo geral, o obscurantismo, né, ele vem da ideia de escuridão. Então, o obscurantismo seria preferir a escuridão à luz, ou seja, preferir não ver. O obscurantismo vem daí, preferir a escuridão à luz. E é parente do misticismo. Misticismo vem da palavra inglesa mist, que quer dizer névoa, e é preferir ver enevoado do que ver com clareza, né? Então, o obscurantismo tem estado muito em moda ultimamente, então com coisas como design inteligente, que é o criacionismo com um novo nome, o terraplanismo, essa ideia que a Terra é plana, né, que tem sido muito defendida por aí, com os negadores de mudança climática, os negadores de vacina e todas essas coisas. Tá? Nos Estados Unidos, essa coisa da Terra plana é uma coisa gigantesca, e tem uma história bastante interessante do Neil deGrasse Tyson. Não sei se todos vocês ouviram falar do Neil deGrasse Tyson, que está a foto dele aí. O Neil deGrasse Tyson é um astrofísico norte-americano, é o sucessor do Carl Sagan, né? Todo mundo ouviu do Carl Sagan, falar do Carl Sagan, da série Cosmos. E o Neil deGrasse Tyson foi o cara que sucedeu ao Carl Sagan, e é um cara absolutamente brilhante. Se vocês forem ver o Tyson numa palestra, num debate, é uma das pessoas, um dos caras mais brilhantes que eu já vi na minha vida, ele debatendo, é uma coisa espantosa, vale a pena vocês verem no YouTube, palestra, debate com o Tyson. E aí teve um cara, um rapper norte-americano, que fez um rap dizendo que a Terra era plana, coisa e tal, e o Tyson, em vez de rebater o cara num jornal, alguma coisa assim, o Tyson resolveu fazer um rap também, rebatendo a música do cara. E ele se associou a um outro rapper, né, um músico, e eles fizeram uma música chamada Fact to Fact, quer dizer, do chato ao fato, tá certo? E essa música, a letra, uma parte da letra diz assim: eu estou trazendo fatos para combater uma teoria tola, porque B.O.B. devia saber que o planeta é uma esfera. É muito importante que eu esclareça isso. Quando a ignorância que você está cuspindo ajuda a manter pessoas escravizadas, mentalmente eu quero dizer. Eu não estou seguro de que realmente fez você pensar que você podia mexer com Tyson e seu navio não iria afundar. Aí é um jogo de palavras com Mike Tyson, né? Bob Hay pensa que o chato, né, a Terra plana é fato. Sim, mas nós vamos ir de plano até fato. O que você pensa da mudança das estações? O planeta gira ao redor do Sol. Você quer alguma razão mais? Então, isso achei muito interessante, que a ciência, às vezes, tem dificuldade de chegar à população em geral. Então, eu acho fantástico chegar, não, vamos fazer um rap também, vamos fazer uma música que fez muito sucesso, para justamente enfrentar essa outra ideia, né, da Terra plana, né? E a gente aqui no Brasil, a gente está cansado de ver isso, porque a gente teve aqui muitos exemplos do nosso próprio obscurantismo, né? Então nem precisa falar do nosso ex-presidente, até pouco
tempo, Jair Bolsonaro, que era um cara completamente anti-ciência, né? Mostrou isso várias vezes, tanto em questões ambientais, e de mudança climática, e de medicina, obviamente. Baseava-se nas ideias desse, não sei nem como é que eu chamo, o Olavo de Carvalho, né? Mas essas ideias, que eram ideias completamente malucas, né? Inconsistentes, né? Na verdade, quando ele faleceu, o que eu achei mais legal foi um comentário que houve, que foi muito curtinho, mas falou que o Olavo de Carvalho ele sempre negou que existisse a epidemia de Covid. Para ele, a epidemia de Covid era uma narrativa, mas não era real, coisa e tal. E aí ele faleceu, ironicamente, de Covid. Né? E aí eu não me lembro quem que escreveu um comentário muito curtinho, mas botou assim, a morte de um filósofo que não era por uma doença que não existia. Foi isso, né? E nessa doença a gente teve um ministro da Saúde que não sabia nada de saúde. Teoricamente era um cara que sabia de logística, mas nem isso funcionou, né? No caso de Belém, lá, coisa e tal, né? De Manaus. Enfim, que botou lá um cara que era um ministro de saúde que não sabia nada de saúde, um cara do meio ambiente cuja maior função parecia ser destruir qualquer coisa que tivesse a ver com o meio ambiente, e assim vai. E a gente então passou por esse período em que o obscurantismo foi muito, em todas as maneiras, o obscurantismo foi prestigiado, fortalecido, etc., né? Então, todo mundo já viu onde isso leva, todo mundo já viu, né, os desastres que isso levou. Nós tivemos, por exemplo, na epidemia do Covid, nós tivemos no Brasil 700 mil mortos oficiais, os valores reais provavelmente são mais perto de 1 milhão de mortos, e obviamente a epidemia do Covid chegaria aqui, milhares de pessoas iriam morrer, mas com certeza centenas de milhares dessas mortes seriam facilmente evitáveis se a gente tivesse um ministro de saúde decente, políticas públicas baseadas na ciência, baseadas na medicina moderna e na ciência, o que não aconteceu. Beleza? A gente teve pelo menos a morte de mais de 500 mil de brasileiros, que era perfeitamente evitável. Para pensar que país do mundo se tornou desenvolvido que não tenha sido pela ciência e pela tecnologia? Se vocês pensarem aquele pulo que todo país dito emergente quer dar para se tornar um país do primeiro mundo, etc., quantos países já conseguiram isso? Que país que você pode pensar que há 50 anos atrás era inequivocamente um país subdesenvolvido, pobre, um dos países mais pobres do planeta, e hoje é uma potência mundial? Quantos países vocês podem pensar que se encaixam nessa definição? Eu consigo pensar em um. E o que eu consigo pensar é Coreia do Sul. Há 50 anos atrás, Coreia do Sul era descrita como um dos países mais pobres do mundo. Coreia do Sul tinha saído da Segunda Guerra Mundial, que era uma colônia praticamente escravizada pelo Japão, arrasada, completamente destruída, sem nada, e hoje em dia vocês têm a Coreia do Sul no bolso. Vocês têm o Samsung no bolso, podem ter o LG em casa, pode ter o Hyundai, ou o que seja, e tudo isso é Coreia do Sul, e é uma das potências tecnológicas do mundo. E como a Coreia do Sul chegou lá em 50 anos? Por tudo aquilo que o Brasil não fez. Maciço investimento em ciência e universidades. Maciço investimento em ensino de qualidade, universidade, investimento em ciência e tecnologia. Isso fez da Coreia do Sul uma potência mundial. Que outra nação se desenvolveu, se tornou uma nação desenvolvida, por que outro caminho? Todas as nações que hoje em dia a gente fala que são nações desenvolvidas, se tornaram nações desenvolvidas pela ciência e pela tecnologia. Tá? Para pensar a saída para a nossa gigantesca enrascada planetária que não seja passando pela ciência, né? Todo mundo tem noção, espero, da mudança climática e de tudo, da perda de biodiversidade, da sexta extinção, de tudo que a gente está passando. Vocês conseguem pensar alguma maneira para a gente lidar com esses problemas que não seja através da boa ciência, né? Orientando uma tecnologia que seja capaz de lidar com esses problemas? É muito difícil pensar. O que a gente chama de democracia moderna nasceu na Constituição norte-americana de 1788. Tá? Você tinha lá a democracia dos gregos, coisa e tal, mas o que a gente chama de democracia moderna é a democracia que tem os 3 poderes, tá certo? Nenhum deles, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nenhum deles com poder absoluto, e cada um deles controlando, regulando e limitando os outros poderes, beleza?
Essa ideia da democracia, que a gente chama de democracia moderna, com os 3 poderes, nasceu então na Constituição norte-americana de 1788 e foi inspirada explicitamente na ciência e no iluminismo, nas ideias iluministas, né, de limitação da autoridade, etc., e no mecanismo da ciência de peer review. Você lembra a revisão por pares? Então, foi isso que inspirou a revisão por pares, explicitamente, foi o que inspirou na Constituição norte-americana a ideia dos 3 poderes. Por quê? Porque dos caras que escreveram a Constituição norte-americana, que os americanos chamam de The Founding Fathers, né, os pais fundadores, que foram aproximadamente 20 caras que escreveram a Constituição norte-americana, 4 deles eram cientistas. Um deles era Benjamin Franklin, que era um dos maiores cientistas do mundo na época, que era um físico, até hoje é um dos grandes físicos da história, inventor, era um monstro, Benjamin Franklin. Thomas Jefferson, todos vocês ouviram falar de Thomas Jefferson, vocês sabem qual era a profissão do Thomas Jefferson, além de ser político e futuro presidente dos Estados Unidos, vocês sabem qual era a profissão dele? Thomas Jefferson é paleontólogo. Thomas Jefferson mandou uma expedição no final do século XVIII para o lado oeste da América do Norte, onde nenhum branco nunca tinha estado, para tentar encontrar o mastodonte norte-americano vivo. Thomas Jefferson fez isso. Ele era um paleontólogo e matemático também. Ruth Williamson era um naturalista. E esses caras, então, fizeram que, a partir do mecanismo de peer review, você desenvolvesse um sistema de controles recíprocos entre os poderes. Tá? Então, pouca gente sabe disso, mas a democracia moderna também é filha da ciência. Beleza? Quem quiser ver mais sobre isso, vocês podem ver no livro do Carl Sagan, de 1996, que existe traduzido em português, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Beleza? Mas, além de tudo isso que eu falei, a ciência também torna a vida das pessoas melhor, simplesmente pelo eterno encantamento em descobrir as maravilhas do mundo à nossa volta. Então, deixa eu terminar com um exemplo. Você já pensou como os morcegos veem o mundo? Bom, talvez como os morcegos ouvem o mundo seja uma pergunta melhor. Morcegos têm um sofisticado sonar, eles emitem sons poderosíssimos e têm aquelas orelhas muito grandes, coisa e tal, que são receptores sonoros extremamente eficientes, né? E eles recebem, essas orelhas deles recebem o eco do som que eles emitem, que bate num objeto e volta e é recebido por eles. E morcegos, muitas vezes, emitem sons com uma frequência altíssima, uma frequência que pode chegar a 200 Hz, ou seja, no morcego insetívoro, ou seja, 200 emissões de som por segundo. Tá? E o eco voltando dessas emissões tão frequentes permite ao morcego uma imagem de mundo extremamente precisa pelo sonar. A ponto que o morcego insetívoro consegue, se orientando pelo sonar, pegar um inseto que está volteando desesperadamente no ar, tentando evitar o morcego. Em fração de segundo, o morcego consegue localizar o inseto e pegar o inseto. Né? Essa informação que ele obtém do ambiente pelo sonar é extremamente complexa. Né? Permite, então, reconhecer a forma, posição, velocidade dos objetos com imenso detalhe. Então, agora, é difícil imaginar como um morcego, se a gente tentar entrar na cabeça de um morcego e tentar imaginar como um morcego percebe o mundo com sonar, pode ser muito difícil, mas é uma fascinante especulação. E para isso eu queria fazer uma perguntinha para vocês. O que é uma cor? O que é uma cor? Aí a gente pode dizer, uma cor é uma faixa de comprimento de onda, certo ou errado? Errado. A gente sabe que isso é errado porque você tem, por exemplo, os daltônicos que trocam as cores. Aquela mesma faixa de comprimento de onda que a gente vê como vermelho, o daltônico vê como verde. O que a gente vê como verde, ele vê como vermelho. E existem também outras trocas, né, se não me engano, entre azul e amarelo. Mas, na verdade, então, uma cor não é uma faixa de comprimento de onda. Uma cor é o rótulo que a nossa mente liga a uma faixa de comprimento de onda. Vocês estão me acompanhando? Uma cor é o rótulo
que a nossa mente liga a uma faixa de comprimento de onda. Agora, se você for pegar o córtex cerebral nosso, alguma coisa como 85% de todo o volume do nosso córtex cerebral que processa a informação dos sentidos é dedicado a processar a informação da visão. Porque a visão é o nosso sentido mais complexo, que nos dá a informação mais complexa sobre o mundo, mais detalhada, etc. Se você olhar a mente do morcego, 80 e tantos por cento do córtex cerebral do morcego que processa a informação dos sentidos é destinado a processar a informação dos sentidos sobre a audição. Então surgiu nos neurobiologistas uma hipótese maravilhosa, fantástica, que na verdade, se as cores são os rótulos mais eficientes, o sentido principal do morcego é a audição, um morcego ouve o mundo a cores. O morcego ouve o mundo da forma que a gente vê, com o ouvido. Tá certo? Possivelmente com as cores completamente trocadas, porque não tem nenhuma razão para os rótulos serem os mesmos, né? Com as cores, e o morcego estaria, como a gente vê uma imagem do mundo, ele estaria fazendo uma imagem do mundo da mesma forma, mas com a audição e não com a visão. Isso é espetacular. Próxima vez que vocês olharem para o morceguinho passando por aí, vocês olhem com mais, né, admiração, porque uma coisa espetacular dessa está acontecendo naquela cabecinha, né, do bicho, né? Então, enfim. Então, queria concluir contando minha última historinha, que uma vez aqui nessa universidade eu ensino uma disciplina chamada Biologia da Conservação, e nessa disciplina tinha um aluno chamado Abdi, né? E o Abdi ficava sentado lá atrás da sala, era um cara que não falava muito, quietinho, coisa e tal, e eu não sabia muito dele, mas os alunos na minha disciplina apresentam seminários, um dia chegou o dia do Abdi apresentar o seminário dele. E o seminário dele foi de um artigo chamado Anoitecer Desencantado, de um cara que eu gosto muito, alguns de vocês sabem, chamado Stephen Jay Gould. E ele foi apresentar, então, o artigo do Gould, do Anoitecer Desencantado, e quando ele começou a apresentar, meu queixo caiu. Meu queixo caiu. Se vocês acham que meus slides são bonitos, vocês não viram os slides do Abdi. É uma coisa espetacular, maravilhosa. Ele contava a história de um jeito dele, e ele conseguia fazer a história assim, tão interessante como o Gould contando aquela história. E quem me conhece sabe que isso não é um elogio pequeno, né? E eu vendo aquilo, cara, meus olhos brilharam assim. E quando o Abdi terminou de apresentar, eu fui lá e aliciei o garoto. Aí cheguei lá, perguntei para ele, Abdi, você faz estágio em algum lugar? Ele disse, não. E ele disse, pô, você é provavelmente o maior talento para divulgação científica que eu já vi na minha vida. Eu quero que você venha fazer estágio comigo com divulgação científica. E o Abdi veio fazer estágio comigo com divulgação científica, depois fez mestrado em divulgação científica em Coimbra, e agora está fazendo doutorado em divulgação científica na Unicamp. Né? E o Abdi, na troca de e-mails do Abdi comigo, ele mandou um e-mail, que eu vou reproduzir um pedaço aqui para vocês, e eu pedi permissão ao Abdi se eu poderia, então, usar um trecho do e-mail dele na minha apresentação, e o Abdi me deu essa permissão, tá certo? Então, ele escreveu, algumas coisas não estão certas no meu futuro profissional, mas uma coisa é certa. Se eu for cientista, quero ser também divulgador de ciência. E se for professor, quero ainda assim levar meus alunos, através da divulgação científica, a se encantarem com ciência. Afinal, mesmo se não houvesse nenhum benefício em aprender ciência, o que está muitíssimo longe de ser verdade, seria importante as pessoas aprenderem ciência simplesmente pelo prazer de aprender ciência. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado.